Saudações, amigos e amigas do canal O Equador das Coisas. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este espaço que tenta de alguma forma aproximar livros, narrativas, histórias de pessoas e pessoas como você. Faz um tempo que eu escrevi em meu blog um pequeno texto acerca da relação envolvendo a cultura pop e a obra de Caio Fernando Abreu, escritor do Rio Grande do Sul, nascido na cidade de Santiago em 1948, que faleceu muito jovem em 1996. E retornando àquela série de vídeos onde eu leio textos que eu já escrevi e publiquei em meu blog, o equadordascoisas.blogspot.com, eu pensei em fazer este vídeo falando sobre esta relação, cultura pop e Caio Fernando Abreu. O Caio Fernando Abreu, que tem aí um histórico temático muito abrangente, que faz uma espécie de retrato da sociedade moderna brasileira e mundial, falando sempre de medo, solidão, tristeza, sexo, drogas, etc. Então, eu vou ler aqui algumas passagens desse texto e a gente vai tentando aí construir um pensamento acerca desta relação, ok? Se você tiver interesse em ler o texto na íntegra, o texto se encontra lá logo na primeira página do blog, o equadordascoisas.blogspot.com. Estão todos convidados a lerem. Então vamos lá. O título do texto é Cultura Pop e Caio Fernando Abreu. Aberturas para o Intratável. Então, vejamos o que eu escrevi. Se não me engano, tem uns 6 ou 7 anos a escrita deste texto. Eu começo da seguinte maneira. Em entrevista concedida ao doutor em letras pela PUC, carioca, Marcelo Secron Bessa, em 1995, o escritor gaúcho Caio Fernando Abreu declara: acho que sou uma figura um pouco atípica na literatura brasileira. Na minha opinião, na minha obra aparecem coisas que não são consideradas material digno literário, mas deve ser insuportável para a universidade brasileira, para a crítica brasileira assumir e lidar com um escritor que confessa, por exemplo, que o trabalho do Cazuza e da Rita Lee influenciou muito mais do que Graciliano Ramos. Isso deve ser insuportável. Você compreende? Isso não é literário, e eu gosto de incorporar o chulo, o não literário. Retrato de uma nova ordenação ideológica no mundo das letras e da cultura, de um caminho de inovações e renovações mais visivelmente trilhado a partir da década de 80. Este foi o meu primeiro parágrafo, onde depois, ao longo do processo de escrita, de desenvolvimento do pensamento, eu faço aí uma intercambiação com o pensamento de Sallenstein. É uma tese que um professor meu, Bruno Siqueira, na época da Faculdade de Letras, ainda me emprestou para ler, e eu fiz uso de algumas passagens dessa monografia. Eu continuo da seguinte maneira. A fala do escritor gaúcho reforça a existência de um mecanismo classificatório muito antigo. Estabelecer parâmetros para que a abordagem de determinados assuntos aconteça obedecendo-se a uma linha mais uniforme dentro dos diversos segmentos do conhecimento, sempre foi um dos preceitos da sabedoria humana,
e por que não dizer, também um recurso demasiado polêmico. Com a cultura e a literatura não foi diferente. A partir do momento em que, dentro de seus respectivos universos, foram surgindo bifurcações, rotas com características diferenciadas entre si, fez-se inevitável a efetuação de uma classificação ou nomeação de ordem sistemática, tendo como ponto de apoio os elementos basais que as norteiam. É justamente dentro desse esforço estratégico e intelectual do homem que as nomenclaturas denominadas cultura pop e literatura pop foram forjadas, agregando-se a elas um novo padrão conceitual, com marcas e alicerces próprios. No caso do termo cultura pop, também chamada por alguns de cultura popular ou cultura de massa, a estrutura fundante dialoga, indubitavelmente, com o conceito do povo imiscuído às suas particularidades de ordem socioculturais extremamente ligadas à atualidade. Se você já leu algum texto, algum livro do Caio Fernando Abreu, você percebe logo de cara, né, muitas referências a elementos constituintes que fazem parte da cultura de massa, da cultura popular, ou, como quisermos dizer, né, cultura pop também. Fique à vontade para efetuar a nomenclatura que você quiser. E aí eu faço mais uma pontuação, utilizando a tese, né, o texto da Saulstein, de 2006, e continuo da seguinte maneira: se periférico ou não, se mais ou menos relevante, é impossível tratar do tema sem se preocupar com as determinações que os centros de difusão midiáticos, em sua maioria indústrias culturais, que disseminam através de periódicos, livros, revistas, cinema, televisão, música, etc., exercem sobre os novos e diversificados panoramas envolvendo comportamento e ação humanos. A interação que perpassa entre esses meios e as pessoas, aqui tratadas como consumidoras de cultura, dão liga a intencionalidades históricas e ajudam significativamente na elaboração de um entendimento mais eficaz de todo o processo. A estética literária pop, assim como a cultura pop, faz parte de uma socialidade. Assim vistos, produtos culturais de toda ordem seriam poderosos elementos de interligação entre indivíduos. Dilemas existenciais, referências do e ao mundo pop, conexão com as constantes variações do cotidiano, geridas pela sociedade de consumo, temas essencialmente urbanos, representativos da explosão dos blogs e da informática, são também aspectos que conseguiram elevar a literatura dita pop ao status de arte, sem que para isso tivesse de se igualar, de algum modo, aos modelos artísticos classificados como eruditos. Muito bem. E aí eu pontuo mais uma vez a minha fala com o Saulstein e depois eu finalizo este meu texto da seguinte maneira: apresentando-se numa atmosfera de crítica, mesmo que disfarçada, representando singularmente o corpo e o erotismo, fundindo linguagens utilizadas por outras correntes, quase sempre aproveitando o caráter subversivo das mesmas, buscando o ímpeto contestador, assumindo posições sobre sexualidade e amor, interligadas às mudanças ocorridas no mundo das últimas décadas, a literatura pop ganhou status e legitimou-se como uma verdade dentro do universo maior das letras. E aí, você concorda
que o Caio Fernando Abreu faz em suas obras da literatura construída em cima de um substrato cultural popular de massa, arte, e arte da melhor qualidade possível. Vamos pensar sobre isso? Leia Caio Fernando Abreu, leia mais. Eu tenho fé que um dia a magia do livro possa, enfim, adentrar a sua mente, adentrar o seu coração e te transformar profundamente. Esta é a minha dica de leitura de hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Ajude este espaço a ganhar novos ouvintes, novos espectadores. Compartilhe esse vídeo com pessoas conhecidas e leve o prazer pela leitura. Mundos além. Um abraço e até a próxima. Saudações.